bom? Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos na nossa coluna de hoje. Nós vamos apresentar, vai ao ar no sábado, dia 23 de maio, um bate-papo muito interessante. Ele ainda nem começa, mas eu sei que é interessante. Eu chamei uma figura de extremo relevo, alguém que é meu confrade na Ordem Rosa Cruz. Mas, antes de qualquer coisa, quero deixar bem claro que as opiniões e posições aqui expressas são minhas e do Carlos Holanda. Não tem nada a ver com a Ordem. Nós estamos aqui representando ordem alguma, muito embora tenhamos lá nossas convicções místicas, filosóficas, etc. É um bate-papo sobre um assunto que o nosso convidado domina bastante. Tem bastante experiente e sabe muito sobre astrologia. Tem algumas características interessantes nele também. Além disso, ele é artista, é um hermetista, é um estudioso de diversos assuntos diferentes. Fica até difícil, quando vamos conversar, saber o como a gente vai filtrar tanta coisa interessante. Mas vamos tentar fazer esse exercício aqui. Seja muito bem-vindo, Carlos Holanda, em nome do canal no YouTube. Agradeço muito o convite. E vamos bater um papo sobre astrologia para um público que é variado, né? Uma introdução básica da astrologia. Vamos ouvir suas considerações iniciais, então. Não, Pablo, eu que te agradeço aí pela honra de estar no teu canal, de conversar com você aí, para contribuir com a sua sabedoria já previamente muito tempo construída, né? E você falou uma coisa interessante, às vezes, assim, quando ainda tinha ainda existe um preconceito muito grande com relação à astrologia, né? Sobre ela funcionar, não funcionar, ser ciência, não ser ciência, ser uma coisa, uma falácia ou não. Então, assim, mas esse preconceito reduziu e a quantidade de gente que vai procurar não só o aconselhamento, como as leituras, né, para entender um pouco melhor do que se trata o simbolismo, quais são as correlações e possíveis efeitos, né, se há, de fato, efeitos, consideravelmente. Mas teve uma época que eu não falava assim muito para todo mundo, né, há décadas atrás. Sim. E aí assim, mas você trabalha com o quê? Aí eu ficava, ferrou, porque eu faço umas 15 coisas, né? Eu te entendo. Aí vai ficar difícil para eu dizer, não, eu sou professor, né? Aí já... É verdade. Resumia um monte de coisa. Era mais fácil. Mas é isso que você falou, né? E a gente, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade de dizer o que... O grande foco do meu trabalho, de pesquisa, inclusive da pesquisa acadêmica, né? Com símbolos, né? Pega um pouco de cultura de massas e os sistemas de propaganda, de ideias, de formação do imaginário, e aí vai percorrer imaginário político, vai percorrer imaginário religioso, né? Todos os processos de construção do símbolo, e dentro desse estudo já percorri também desde a antiguidade, a Idade Média, modernidade, contemporaneidade. A gente faz o percurso inteiro, a trilha toda, né? Mas entre os meus focos estão esses estudos mais artísticos, por causa da produção de imagens e dos significados que elas podem veicular. Aliás, Carlos, se você me permitir uma parte, não sei se você notou, eu estou devidamente trajado como um Lord Sif. Pois é. Em homenagem a essa conjunção Saturno-Plutão, que você muito bem apresenta nos seus vídeos, né? E a gente aqui tudo com fundo preto, né? Preto, né? Significa que a gente tem um Saturno violento. Violento, né? E aí eu quero convidar quem não conhece, venha para o lado negro da força. Porque nós temos, inclusive, bacon aqui, né? Disponível. Tem bacon. Mas assim, tirando a brincadeira, Carlos, mas falando ainda dentro desse assunto da análise de símbolos, Só um detalhe, claro. O lado negro da força, assim, falando metaforicamente, é a própria sombra, né? O que é aquela luta que o Luke Skywalker tem com
acho que no segundo filme, Sim. que ele perde a mão e tudo. Sim. Ou então quando ele está sendo treinado lá pelo mestre Yoda, que Darth Vader na visão dele, e quando ele vai ver, o Vader é ele. Né? Sim, então, sim. É a sombra dele, muito interessante. Muito interessante mesmo. E aí, Carlos, eu queria fazer um comentário, que eu vou me remeter a um livro que foi escrito em 2000 por um sujeito da área de educação. Consegue me ouvir bem? Perfeitamente. Ok. É porque às vezes meu microfone ele falha um pouco. Um sujeito chamado Martin Carman, ele escreve um livro chamado Mundialização e Educação, e não podia ser mais prescritivo o nome do livro. O que os planejadores precisam saber. Aí você pode pensar, pô, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Na minha opinião, tem alguma coisa a ver. Ele diz que, mais ou menos, na segunda década do terceiro milênio, seria muito comum existirem sujeitos que seriam analistas simbólicos, partindo do princípio que teríamos uma sociedade com alta difusão de conhecimentos e informações, e nem todo mundo conseguiria sistematizar isso de maneira coerente. Eu vou te fazer uma provocação. Você acha que você seria um analista simbólico? Se considera assim? Totalmente. Sim. Totalmente, porque não só pela astrologia, mas porque minha formação ela vai mergulhar em semiótica. Sim. Você falou desse autor muito interessante, mas eu também vou citar aqui o Edgar Morin, né? Perfeito. A teoria da complexidade e da transdisciplinaridade. E tem um autor que já foi professor na UF, José Carlos Rodrigues. Ele tem dois livros que são sensacionais. É o Tabu do Corpo e o Tabu da Morte. Já no Tabu do Corpo, que é o primeiro da sequência, ele fala muito sobre esse processo decodificador. E tem também aí ele tem um outro livro sobre comunicação e linguagem. Ele é um antropólogo e ele vai falar que é o seguinte: tudo que existe, né? Eu vou traduzir de um outro jeito aqui, mais Matrix, tá? A coisa que ele diz. Ele não fala exatamente desse jeito, mas eu vou colocar a coisa meio Matrix, meio semiótica também. Mas assim, tudo o que você vê nas diferentes camadas de realidade, nas diversas realidades as quais a gente experimenta, são códigos, né? Tudo código. Vai remeter ao próprio conceito da Matrix lá vai remeter ao Jean Baudrillard com os simulacros e simulação, os trabalhos dele. E o Baudrillard não gosta muito do Matrix, não, tá? Já fique sabendo. Tanto que ele não ficou na série toda dos filmes. Né? Ele critica um pouco porque ele alega que não foi exatamente aquilo que eles não entenderam exatamente o que ele falou. Mas, assim, eles pegaram uma grande parte do que o Baudrillard diz, né, numa das obras dele. E, assim, o universo e tudo mais que você aborda depende de todo um processo de trocas e de codificação. Sim. À medida em que o símbolo é um processo que ajuda na tradução de um significado, de situações e até de narrativas inteiras, né? Então, o desenvolvimento da análise de símbolos é fundamental para que você chegue agora, a gente já chegou no século XXI, mas para que a gente se entranhe nele, né? Para que a gente ultrapasse isso. O Edgar Morin fala muito isso, né? Para chegar no século XXI, é uma das obras dele, ele fala muito isso. Então, um processo educacional ele vai ter que passar, assim, quer queiramos isso ou não, né? Ele vai ter que pelo mergulho nessa decodificação de símbolos. O que vai acontecer com a decodificação das imagens? Porque eles são duas formas de codificação diferentes, mas que podem atingir finalidades. Isso aqui é meu Google falando. Sim. Rapaz, essa mulher fala muito, às vezes ele resolve aqui falar, mas eu vou até baixar o volume aqui. Sim, assim, então envolve esse mergulho no processo de codificação, porque as imagens e textos são códigos. Então, a imagem, às vezes, quando o publicitário diz que a imagem fala mais do que 1000 palavras, ele não só está dizendo uma realidade, mas aquilo ali é muito mais profundo do que a frase pode dizer.
a imagem ela tem uma gramática. Sim. Né? Semióticos, né? Semiologia da imagem, segundo Roland Barthes, você pode fazer um discurso todo com base numa única fotografia ou numa única imagem pictórica ou um desenho. Ele tem mensagens, algumas vezes explícitas, outras vezes subliminares, outras vezes codificando o tempo em que o autor produziu aquela coisa. Perfeito. Tá? Uma imagem do Hieronymus Bosch no Renascimento, né, no final da Idade Média, né, com aquelas cenas infernais ou com aquelas cenas de pandemia, né, por exemplo, reveladoras do seu tempo, mas ele também está dizendo e está mostrando ali hierarquias sociais, sistemas de crenças da época, ele está mostrando as desigualdades, ele está mostrando as situações de conflito latente, mas nas próprias posturas dos personagens daquela pintura, cheia de gente, né, que ele faz, né? E você pega também uma noção ali, uma pintura romântica dos pré-rafaelitas, né, no 19, e você vai ter uma noção bastante mística da produção deles, do que era o século XIX, como uma reação ao forte racionalismo e cientificismo que já ocorria ali na época. Né? Então, eles têm uma reação que, ao mesmo tempo, é mística, por outro lado, pode passar pela via literalmente religiosa, né? Daquela que vai se submeter a um dogma, mas outras que são daquele misticismo ou aquele modelo mais esotérico, né? Que vai ao fundo, né? Vai por trás da aparência do sistema religioso vigente. E então tem uma codificação até nos gestos dos personagens e tal. Sim, sim. Eu dei uma volta enorme aqui só para dizer que sim. Mas eu também sou assim, Carlos, então tá tudo certo. Estamos em casa nesse sentido, né? Assim, sou um simbolista, né? Minha vida toda é decodificar a Matrix, né? Entender o que está por trás daqueles códigos que mostra ali no símbolo do computador, né, do filme. Você sabe que eu, de certa maneira, trabalho um pouco assim, e aí depois, em outro momento, a gente vai poder conversar a respeito, no que diz respeito a novas teorias de conhecimento, etc., partindo de uma teoria das formas simbólicas lá do Ernst Cassirer, por exemplo. Né? Nossa, ele é maravilhoso. Eu parto um pouco disso. E aí eu queria fazer, para a gente ir um pouco mais focado no tema, num tema que eu acho que é esplendoroso para esse momento, e principalmente para as pessoas que não conhecem, têm uma visão pré-concebida, que é aquilo que eu considero um sistema simbólico e complexo, não sei se você vai concordar comigo, que é a astrologia. Para mim, a astrologia é um sistema simbólico, e não só um sistema simbólico, ele é complexo porque ele acaba, se você quer executá-lo, se você quer colocá-lo em ação, tendo de trabalhar com diferentes variáveis, diferentes modos operantes para fazê-lo funcionar. Então, eu queria ouvir um pouquinho você a respeito de como você vê a astrologia hoje dentro desse monte de sistemas simbólicos que nós temos. Como ela pode funcionar, como ela pode ajudar a nos compreender, a compreender a sociedade, o momento. Entramos Legal. aí no seu universo. Legal, não, você citou um autor que é fundamental para pesquisas acadêmicas sobre astrologia, né? Ao contrário do que muita gente pensa, embora ela possa ser bastante rejeitada em alguns setores do meio acadêmico, existe hoje um número crescente, muito grande já, de pesquisadores no mundo inteiro, né? E também no Brasil, a gente com bastante leitura, bastante produção acadêmica também, científica, sobre o assunto. Normalmente na área de história, filosofia, antropologia, né? E alguns também em áreas de comunicação também, quando vão falar de culturas de massas e os horóscopos, né? E os horóscopos são uma coisa mais superficial, muitas vezes. E você citou o Cassirer, que é sensacional. O Ernst Cassirer, ele tem uma sequência, tem esse aí do indivíduo e cosmo na filosofia do Renascimento. O indivíduo e cosmo
Renascimento, ele vai falar de astrologia direto na época, né? De como é que o imaginário e o sistema cosmogônico da época admitia e lidava com a astrologia. Que, assim, como é que isso falava com os sistemas simbólicos existentes dentro do universo religioso, dentro do universo econômico, dentro do universo político e das questões que permeavam fortemente a época, que era o trazer de volta as coisas que eram caras já no iniciozinho da Idade Média, no final da Idade Antiga, vai desde o século II até o século V. Então, no Renascimento se traz e se traduz, né, são traduzidos por Marcílio Fitino, entre outros, os textos da Antiguidade e, sobretudo, da filosofia platônica e aristotélica. Sim. Vai fazer uma diferença danada. Então, a astrologia ela vai estar o tempo todo presente nesses textos que vão ser traduzidos, porque ela também vai embasar o pensamento alquímico. E aí, assim, o que a gente pode dizer sobre a astrologia hoje, né? Eu estou pegando aqui o gancho do Ernest Cassirer, que você citou, porque ele é fundamental para esses estudos. O que a gente pode dizer da astrologia hoje? Que assim, ela vai dialogar. Eu gosto de dizer que a astrologia é tipo um bombril, né? Tem 1001 utilidades, serve para qualquer negócio, porque o primeiro sistema que a gente vai ter que aprender quando vai estudar esse assunto primeiro são os 7 princípios herméticos, né? Começando ali pelo universo mental, mas dando uma ênfase enorme no segundo. Todos os 7, né? O ritmo, né? O gênero e tudo mais. Mas o segundo, que é a lei das correspondências, assim como em cima e embaixo, é absolutamente fundamental para que a gente possa entender a astrologia. E quando a gente diz que ela é um bombril, né, que serve para qualquer coisa, eu quero dizer, por exemplo, que essa conversa que a gente está tendo vai ter que ter uma relação muito forte com o planeta Mercúrio. Por exemplo. A gente pega referências intelectuais que a gente tem, troca ideias e transmite isso para todo mundo, né? Isso aí tem uma relação direta com Mercúrio, que é o símbolo da comunicação, do sistema, troca, comércio, comunicação, leitura, escrita, etc. Tá? A coisa pode atingir a gente em diversos níveis. É o físico, o emocional, o mental e o nome que a gente quiser dar, espiritual, arquetípico, estrutural, não importa, de qualquer jeito tem 4 níveis e lá em cima é o que governa tudo. Né? Perfeito. Aproveito para te fazer uma pergunta, Carlos, uma curiosidade rápida. Nesse momento, Mercúrio está bem aspectado? Nesse momento, Mercúrio não está necessariamente bem aspectado. Ele ainda está um aspecto difícil com Marte, né, que as pessoas estão bem bocudas. Rapaz, você nem fala. Eu tive umas 28 brigas de ontem para hoje. Com pessoas diferentes. Mas não é o Mercúrio que tá chegando a isso, não. É o Sol que está chegando um aspecto difícil chamado quadratura, né? Um ângulo que ele faz que os planetas fazem entre si. O Sol 90 graus, né? É uma quadratura com Marte, 90 graus. E já está começando a se aproximar, o efeito já está começando a se fazer sentir e as atitudes mais belicosas vão começar a aparecer mais. Isso vai até o dia 11 de junho. É grande o período. E é grande período para um trânsito tão rápido, né? Sim, sem dúvida. Mas, assim, eu já nem lembro mais o que eu estava falando. A gente estava falando que esse tipo de conversa que temos... Assim, o sistema de correspondências, né? O sistema de correspondências é isso. A gente tem esses 4 níveis de manifestação de um mesmo símbolo e ele acontece tudo simultaneamente. A gente que pensa que está separado, como, por exemplo, o Mercúrio, ele é o intelecto no nível mental, mas ele também pode ser um livro no nível físico, né? Pode ser um caderno que a gente rabisca, né? Um celular com o qual a gente conversa. Então, no mental vai ser a forma como a gente constrói e elabora pensamentos. No emocional, Mercúrio se dá mal ali no sistema. O âmbito dele é a mente, né? Mas ele vai mexer com o emocional a partir da tentativa de traduzir aquelas linguagens irracionais, normalmente através de narrativas. Aí vem
mito, né? Porque uma coisa é você descrever algo logicamente. Perfeito. Né? A diferença de mitos e logos para a língua grega é que ambas são narrativas. Sim. Só que a narrativa, aquela descrição mais objetiva de alguma coisa. Isso trocando em miúdos, né? Tem mais camadas nesse significado aí. Mas o logos é uma narrativa objetiva ou a descrição de algo. Já o mitos é a descrição metafórica de um grande processo, de uma condição. Então vai contar uma história. Sim. Através da narrativa você consegue compreender aquilo que normalmente fica difícil da inteligibilidade. E por comparação, por sentimentos, é um processo revelador. O que vai acontecer na maioria das tradições religiosas, metafísicas, esotéricas, é pela narrativa. Então, assim, todas as coisas que a gente tem em astrologia vão funcionar em 4 níveis diferentes ao mesmo tempo e em múltiplas facetas da realidade. E por isso um sistema complexo. Isso que é um sistema bastante complexo, mas não é difícil de aprender. É uma gramática que você tem que aprender como se você tivesse que ler um texto, como se fosse criança, tendo que aprender como é que são as letras, depois a junção das letras para formar palavras, depois frases, parágrafos, pontuação, entonação, tudo até você conseguir fazer uma leitura mais complexa. Mas é um processo de aprendizagem, tem uma gramática. Sim. Como é que você vê que o universo ele é assim, a decodificação de um mapa astrológico, que é o seu microcosmo, uma fotografia do céu no momento que a pessoa nasce. Sim. Isso que tem também para empresas, países, situações, aquela fotografia, ele serve como um decodificador, como um quebrador de códigos, né? Está microscópico ali em você, ele está dizendo com relação àquele teu momento, né? O tempo ele é absoluto nessa construção de significado. Então, o teu tempo de nascimento, ele vai todo o desenvolvimento que você vai ter com base no teu mapa original, que é o mapa de nascimento. E eu gostaria de fazer um comentário a esse respeito. Sim. Sem interromper muito, interrompendo, mas claro, não. Por favor, não interrompa, senão eu não paro. Uma coisa que me impressiona muito, Carlos, quando vemos um mapa natal, o mapa natal ele é do dia do seu nascimento, certo? Então, ora, você tinha acabado de nascer e não tinha ainda sido construída, por exemplo, a sua personalidade, perfeito? Mas naquela leitura do mapa natal, é possível um astrólogo identificar traços de personalidade que vão se manifestar mais adiante no sujeito. Modus operandi, escolhas e até eventos que vão acontecer. Isso, para mim, particularmente, me impressiona bastante, porque eu vejo ali alguma coisa que está transcendendo o tempo. É um sistema simbólico e que quando você trabalha com o mapa natal, vamos supor, você vai fazer uma leitura para alguém de 18 a 20 anos, o céu já não é mais aquele céu. E aquela leitura faz um sentido absurdo, e às vezes com pessoas mais velhas. Comigo faz um sentido absurdo até hoje, coisas que estão no meu mapa natal. Né? Eu queria que você fizesse uma consideração a esse respeito. Né? A diferença entre mapa natal e horóscopo. Tem muita gente que não manja muito. Tem muita gente que repudia a astrologia e com argumentos até eu consideraria assim quase válidos, quase. Mas não são necessariamente válidos porque estão com informações parciais a respeito. Sim. Tá? Se eu estivesse no lugar dessas pessoas que vão desconsiderá-las e vão desqualificar, sem ter as informações necessárias, eu também provavelmente pensaria dessa maneira. Perfeito. A estudar astrologia justamente para poder provar que ela não funcionava, né? Então, eu entendo. Uma contradição. Eu acabei descobrindo que era direitinho, que funcionava às vezes até literalmente. Sim. Então, assim, o mapa astrológico ele é aquele momento congelado, né? Ele não deixa de ser aquilo que é quando a pessoa nasce, mas a partir daquela matriz, a pessoa, tudo aquilo que está simbolizado ali vai se desenvolver. Você chega aqui marcado como se fosse um código, né? Você é um software, como se você fosse um software. E aquilo ali vai se desenvolver. Você pode... ele representa, vou botar um aspas aqui bem grande, né? Um
tá? Porque tem o destino, mas você tem uma partícula, é ínfima, tá? Não é aquela coisa que todo mundo pensou que o iluminista dizia, né? De você ter um arbítrio, você faz o que você quiser, que você não faz o que você Ah, não quiser. faz ideia. A gente tem condicionamentos de toda ordem, de todo jeito na sociedade, genética e tudo mais. E muito mais do que eu estou falando aqui, tem condicionamento que não acaba mais. Mas a gente tem partícula de arbítrio. Essa partícula, ela vai permitir que a gente surfe na nossa matriz. Sim. A nossa matriz não deixa de ser o que é, tá? Mas ela vai desenvolver. Uma pessoa que vem com um potencial muito agressivo, ela pode se tornar um brucutu, né? Mas ela pode também desenvolver, através desta partícula de consciência, ela vai alterar essa agressividade para continuar sendo a agressividade, só que direcionada para algo que possa valer a pena. Como, por exemplo, uma pessoa agressiva pode tomar muito mais iniciativa do que outra que não é. E Sim. começar são úteis, né? Que não fica parada, que não se deixa levar por qualquer coisa, que ganha mais identidade, que afirma a sua identidade fortemente. É claro que se essa coisa exagerar muito, ela vai voltar a ser o brucutu. Ela vai querer que alguém assim, discordou da criatura, ele pega um pedaço de pau e joga na cabeça. Então, não é aquela coisa assim, poxa, vamos conversar, né? Sim. Aí extrapolou, aí da agressividade, que é uma coisa que pode ser boa, a agressividade se transforma em violência. Então, mas são coisas distintas. Uma coisa pode se transformar na outra, mas são distintas. Sim. E a mesma coisa a ambição. A ambição não é ganância, né? A ambição é uma coisa que te move para cima, que te eleva, que faz alguma coisa legal. Você pode ambicionar ser uma pessoa boa, uma pessoa que vai fazer uma coisa bacana para a sociedade, mas ou pode extrapolar demais, né? pode ser exagerado e se transformar num ganancioso que quer tudo para si e controle total de tudo, né? Quer mandar em tudo. Aí também vira sombra daquela universo dual, né? A gente sabe que existe o princípio da dualidade. Sim. Que é um princípio muito presente na interpretação astrológica, certo? O tempo todo. Você não está lidando com você, a pessoa pode sentar aqui e falar com você com voz fofa, né? E te banhar com carinhos, né? Com tudo mais, mas você tem que estar ciente de que, apesar dela estar fazendo um esforço de autodesenvolvimento, de evoluir e tal, ela também tem sombra. E essa sombra, ela não vai ser eliminada. Ela simplesmente, você vai dar consciência dela. Agora, ficar futucando a sombra para ela aparecer também não é muito produtivo. Não é bom, não. Você vai ajudar a pessoa a entender aquilo ali, porque você também tem. Ninguém está desprovido de sombra. Às vezes eu estou vendo um negócio nela que é a minha sombra sendo projetada. E eu tenho que refazer o modo como vai colocar. Isso é todo mundo. Isso não sou eu, não é você. Todo mundo. Qualquer ser humano tem isso. Não tem saída. Faz parte da natureza. E não é uma coisa necessariamente ruim. Sim. Né? Ter consciência daquela coisa que vai causar problema. Né? E a sombra pode te motivar, te dar energia para realizar coisas. Sim. Você sabe que está ali. Agora, a diferença entre o mapa natal e o horóscopo é que o mapa natal ele é uma fotografia de você, falando em termos psicológicos, internamente, mas também é toda a potencialidade das experiências que você tem no seu campo de vivências ao longo da vida toda. Ele já é preditivo, só por ser de nascimento. Uma coisa que está lá na casa dos relacionamentos, na casa 7, ou na casa 10, ou na casa 11, que vai definir seus amigos, está dizendo como é que você será em relação àquelas pessoas. Não só agora, mas como será. Então, às vezes, é o futuro que está incidindo sobre o passado e não o contrário. Se pensar quanticamente, é bem possível. Mas o horóscopo ele é uma coisa assim, feita para gerar conteúdo. Né? Tem alguns astrólogos horoscopistas que são bem competentes. A gente não pode negar que eles conseguem fazer uma tradução do símbolo que está no céu de modo que faça algum sentido. O problema é que é uma coisa que não é direcionada. Espaço curto nas mídias. Hoje em dia aumentou, né? Mas o espaço normalmente é um espaço muito curto. Não é direcionado, é geral. Então é fundamental entender que aquilo ali é absolutamente genérico.
Então, assim, vou dizer que é a pessoa do signo tal. Você tem os 12 signos dentro do seu mapa. Sim. Dentro do seu mapa, não, mas o meu signo, falam do meu signo. O seu signo é o signo solar, que é um fator entre inúmeros outros. Um dos mais evidentes, é verdade. Não é o único mais evidente. Tem uma tríade ali dos evidentes, é Sol, Lua e Ascendente, que eu chamo de tons, né? Isso Então, é importante. É justamente entrar com essa como, pergunta, né? exato, é como um violino numa orquestra. Você tem uma orquestra aí tocando, né? Aí vem o violino e sobressai. Isso, aquilo ali seria o Sol, né? Sim. O Sol e o Ascendente são os instrumentos nessa orquestra interior que mais sobressaem. Sim. E tem a cozinha, né? Agora, se você tirar ali o sax, se você tirar a bateria, se você tirar o violoncelo ou então o baixo, né, da banda de rock, a coisa fica meio oca, né? Fica meio sem sal. Então você tem que ter toda aquela estrutura que está por trás do tom. Então você tem os subtons. Sim. Você Interessante. tem vários entrecruzamentos de características em termos de personalidade e em termos de circunstâncias vividas, porque a astrologia nunca foi feita só para te descrever em termos de psicologia, comportamento. Ela foi desenvolvida para objetivos absolutamente práticos, para sobrevivência, era para o cara detectava uma posição no céu para poder plantar, para poder se deslocar espacialmente para procurar uma caça melhor, né? Onde tem caça. Se Nesse a gente lembrar, por quadro. exemplo, lá no Egito, né? Isso era absolutamente fundamental, por exemplo, para tentar prever as cheias do Rio Nilo na época do Egito. Sim, eles se utilizavam de cálculos astronômicos para poder prever as cheias, mas o cálculo astronômico ele estava embasando não só esse aspecto puramente técnico, né, da coisa, Sem dúvida. embasando também o aspecto simbólico, dando expressão à percepção onírica, né, daquilo que o imaginário mostrava naquela época. Agora, o que é impressionante é como é que essa expressão do imaginário, eu diria ainda que é um passo até em direção ao que o Jung vai chamar de arquétipo, né? Sim. A questão do imaginário, ela se traduz em acontecimentos que são sincrônicos e significativos para as vidas comuns, no cotidiano. Sim. Então, aquele período das cheias do Nilo era um período de fartura, era um período de grande ânimo, né? Uma coisa assim que valia muito a pena, que dava interesse em viver. Primeiro, porque aquilo ali ia gerar sustentação à vida. E segundo, porque simbolicamente também representava um processo fertilizador. Era o momento em que a natureza toda está pronta para receber uma espécie de inseminação, né? Para florescer, né? E isso faz parte, é sincrônico a um processo psicológico também, um processo inconsciente. Tá? É que a gente só tem essa linguagem do inconsciente do século XX para cá. Verdade. Não existia. Sim. Mas, basicamente, se a gente for tentar traduzir com a linguagem atual, o que se fazia na época era mais ou menos isso. Sim. Os horóscopos comuns assim de publicações, Jornal. eles cumprem uma função, que é a função da divulgação, né? Sim. Mas utilizados nem como validação, de jeito nenhum, como validação da astrologia, mas também não pode ser usado como invalidação, porque aquilo ali você está usando uma variável só, que é o Sol, o signo solar, e aplicar sobre esse suposto signo solar que tem uma faixa de um arco, né? O zodíaco, cada signo tem 30 graus dentro desses 360. Então, de uma variação, o Sol do signo, né? Ele vai transitar nessa faixa de 30 graus, né? Claro. Então, a pessoa vai aplicar o movimento celeste atuais sobre uma suposição da posição do Sol. Então, é tudo muito especulativo. Sim. Falando, Não dá para invalidar. claro. Falando disso, Carlos, quero entrar numa questão que tem a ver com isso e que eu sei que você tem uma produção bastante consistente acerca do assunto, que são os tais dos trânsitos planetários, né? Como é que você vê? Tem até livro, né? Você tem livro. Se quiser mostrar, por Até, favor, faça isso, porque tem eu que posso pegar ele até aqui. colocar disponível para quem via no Deixa eu ver se eu canal. pego ele aqui um instantinho. Tá legal, fica à vontade. Vou pegar ele aqui para mostrar. Tá certo. Aqui. Opa! Depois, se você puder, me passa o link que eu deixo na descrição do vídeo.
É o trânsito dos planetários que a gente tem o prazer aí de compartilhar com o pessoal. Isso é um resultado de uma pesquisa imensa, de uma quebração de cabeça enorme, né? Também não é só de teoria ou de leitura, mas é a aplicação do conceito para ver se funciona mesmo e telefonar para as pessoas para perguntar o que aconteceu na época para ver se funcionou, né? Então tem uma estatística grande aqui de coisas que batem muito direitinho. Sim. E o que são os trânsitos, né? Para explicar exatamente o que é. O trânsito, a gente chama de trânsitos planetários, o que até o astrônomo também vai chamar de trânsito, né? São os movimentos planetários ao redor da abóbada celeste, né? Da esfera celeste. Da visão de quem vê aqui da Terra, né? Tem a impressão que os trânsitos estão girando o tempo todo em torno da Terra, e, na verdade, a gente sabe que não é assim. Está girando em torno do Sol, né? O Sol está girando em torno da galáxia, mas o conceito de trânsitos é que, em astrologuês, a gente vai usar esses movimentos planetários para observar e descrever, fazer uma hermenêutica, fazer uma tradução do símbolo que cada planeta, em seu movimento, representa. Isso pode acontecer em termos mundanos ou mundiais, né, que a gente vai observar, né, que os trânsitos no céu estão representando situações coletivas, né, que servem para qualquer pessoa, mas assim é para grandes massas, né? Ou como os trânsitos estão incidindo sobre um mapa individual, como é que eles atingem por aspectos, aqueles ângulos, né, tipo a quadratura que a gente mencionou, como é que eles atingem esse mapa e que significado isso tem, quais são as repercussões físicas, emocionais, mentais, espirituais, né, coletivas. A pessoa tem ao seu redor e dentro de si, ao mesmo tempo, tudo simultâneo. Tá? Então, assim, a pessoa está vivendo um trânsito de Júpiter está passando no céu em determinado ponto. Aí vai fazer uma conjunção, que a conjunção de Júpiter é boa pra caramba, né? Todo mundo gostaria de ter conjunção de Júpiter o tempo todo. Aí vai fazer uma conjunção com seu ascendente, né? Aí vai ser um período que, no mínimo, vai começar a durar vai começar ali e vai durar um ano. Um ano de crescimento, potencial prosperidade, contatos com meios acadêmicos, reformulação filosófica, né? Tem esse contato com gente de cultura de tudo quanto é âmbito, né? A gente quer estudar mais, a gente quer alargar nossos horizontes, porque a gente se sente meio medíocre, então a gente quer crescer, né? Estuda pra caramba. Então, são efeitos possíveis desse trânsito, que não é uma coisa só, não pode ser considerado isoladamente. Tem que ser considerado dentro de um âmbito de vários entrecruzamentos, porque assim, a vida da gente é uma complexidade, é uma trama. Você não tem uma coisa linear, nem uma coisa pontual. Você tem ponto, 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 linha, 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 linha. Então você tem uma trama, você tem uma teia, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí tem gente, quando faz o mapa, por exemplo, faz assim, então meu ano está muito bom ou está muito ruim? Eu não sei. Neste âmbito aqui, você vai desenvolver muito. Você pode achar isso aqui realmente muito bom. Mas nesse aqui, você vai precisar tomar este cuidado. Porque, e olha o que eu falei nessa frase aqui. Sim. Eu não falei que o negócio está ruim e você está ferrado. É verdade. E eu não fui eufemista. Claro. Não fui eufemista porque... qual é a função do astrólogo? É a mesma do GPS. Sim, entendo. Já viu algum GPS que não te afirma onde é que está o engarrafamento? O dia que o GPS não me afirmar onde está o engarrafamento, eu troco de software, né? Eu vou procurar Vai procurar o que te mostra. Porque aquilo ali não serve, porque eu preciso que ele me ajude a desviar do problema. Eu preciso saber onde é que está o problema. Sim. Então, o astrólogo, desde a Idade da Pedra, é fazer isso. Sim. Quais são as alternativas? É isso, isso e isso. E quando não tem alternativa, é indicar assim, olha, como é que a gente faz para aguentar? Né? Como é que a gente aguenta melhor esse problema aqui? Sim. E essas são as saídas. Sim. Então tem coisa boa para a gente enfiar o pé na jaca e fazer, e tem aquela coisa mais difícil que a gente não vai poder esconder, não vai poder pintar de cor de rosa e dizer assim, não, essa quadratura, essa coisa difícil que você está vendo é uma coisa boa. Assim, enquanto a pessoa está vivendo, não é bom, não. Pode ser bom depois, que você vai reconhecer um monte de coisa, você vai desenvolver, mas enquanto está vivendo, não é...
é verdade. Eu quero fazer um comentário, se você me permitir, Carlos, por isso tem que perguntar Claro. primeiro, certo? Vou comentar um pedacinho de uma oportunidade que tivemos de conversar sobre astrologia e eu lhe encomendei uma previsão, certo? Se você permitir, eu vou falar um pedacinho, tudo bem? Que ilustra o que você está Por dizendo? favor, pode Beleza. falar. Num dado momento, você disse lá na interpretação do meu mapa que eu passaria por um período que eu precisava monitorar muito a saúde, né? Mas a gente não tinha a menor noção de que viria uma pandemia e de que eu sou triplo, né? Eu sou diabético e pertenço asmático. Beleza? Eita, fé. Então, você foi muito claro, né? Lendo lá, você falou, olha, tem um período, você passou por um problema de saúde sério e tal, mas você tem que monitorar. E eu lembro muito bem a palavra. Monitorar o seu comportamento, né? Inclusive do ponto de vista médico. Ora, eu não imaginava, e acho que eu não tinha a menor noção que viria a acontecer essa pandemia do coronavírus, né? Mas eu estou absolutamente monitorado, inclusive por recomendação médica de colocar oxímetro de pulso, caso comece a sentir alguma alergia respiratória, alguma coisa diferente. E aí estou trazendo isso para mostrar que não é profecia, é previsão. Né? Eu sempre falo que tem uma diferença muito grande entre previsão e profecia. Né? Considerando que existam profetas, o profeta não falha. Perfeito? O profeta não falha, porque, por alguma razão, ele chegou lá e viu algo que não tem jeito, é aquilo mesmo. A previsão, ela tem níveis de precisão. Tá? Sim, às vezes chega a um nível de precisão tão grande que beira a literalidade quando não chega à literalidade. Isso, às vezes é literal. É literal. Você falou muito claramente, monitoramento. E estou eu fazendo monitoramento. Entendeu? Né? Então, assim... Tem uns casos extraordinários. Né? Tem uns casos assim extraordinários. Assim, tempos atrás, quando eu ainda tinha algum tempo sobrando, teve um amigo, né? Um casal amigo nosso, que o marido, para variar, os maridos são sempre complicados com a astrologia, né? Eu nem falo. Os maridos são sempre os mais refratários, né? Mas aí eu achava que a astrologia era a grande bobagem. E a esposa falou assim, não, dá uma olhada aqui nas progressões, né? Que é uma técnica de previsão aqui dele. Cara, isso aqui, olhando assim por alto, é capaz de você fazer na tua via de negócios algum contrato com alguém ligado à área de metais, né? Ou competição ou metais, que quem sabe você está fazendo aí um contrato com a metalúrgica, né? Com alguém ligado à área de metalurgia. Era um planeta Marte que estava bem aspectado, aberto. Ele não levou a sério, deixou para lá, né? Mas aquilo ali ficou gravado na cabeça dele e da esposa. Meses depois, a esposa me liga e fala assim, olha, ele quer muito fazer o mapa com você. Você sabe que ele continua não acreditando em astrologia, ele continua achando que é uma bobagem. Mas ele achou que você foi iluminado pelos deuses e você tem alguma mediunidade. Eu falo, cara, eu não vou descartar que de repente tenha alguma coisa, alguma ajuda. Multifatorial, né? Exato, é multifatorial, exatamente. Essa é a perfeita palavra. Mas, assim, a gramática que permitiu eu chegar a essa precisão ali. Sim. A gente pode... Não, né? Sim. Essa coisa das doenças, já teve uma vez que eu fui fazer um mapa e a pessoa... a gente não tem como saber com absoluta precisão, não dá para dizer assim, olha, no dia 25 de maio, às 14h45, você vai virar na esquina da rua tal, você vai enfiar um pé num bueiro que está aberto, vai quebrar o dedão, né, o dedão direito, vai vir um bode chamado Jorge, que vai te ajudar a levantar e vai te encaminhar para o hospital tal, quem vai te atender é o médico fulano. Não dá. Isso, gente. Não tem como. Agora, a gente atinge níveis de precisão relativos, né? A gente pode dizer assim, atenção que nessa fase você pode estar sujeito a se machucar. Atenção aqui com autoridades, em geral, se for autoridade policial, não vá para lugares reconhecidamente perigosos. Tem uma frase que eu gosto de dizer, propensão a machucar o pé, né? Pé, tornozelo, fala assim, não vai para Paraty usando salto alto. Sim. A probabilidade... Usa um calçado apropriado, né? Claro. Porque exato. Assim, então, a gente chega a um nível de precisão realmente muito alto, mas não dá para ter essa coisa absoluta, né?
eu não sou o Chico Xavier, né? Aí vai psicografar um negócio que eu conheço o nome, não Pô, tem como chegar aí. exato. Aí aquilo, Até aí porque aquilo são ali sistemas diferentes, concorda comigo? A mediunidade como um sistema diferente do sistema isso. astrológico. A astrologia é uma decodificação de símbolos. A gente Isso. consegue chegar a um grau de complexidade, de precisão, realmente, às vezes até extraordinário. Mas outras vezes, o problema, na maioria das vezes, a gente cerca o problema e consegue dar ferramentas para que a pessoa possa lidar com aquilo da melhor maneira possível. Esse é o grande. De certo modo, Carlos, eu vejo isso que você coloca pelo ângulo de uma outra arte divinatória. Essa eu pratico há Tarô. muitos anos, o tarô, né? Há mais ou menos uns Tarô. 30 anos eu pratico e estudo. O Ifá. Né? O Ifá também, o Ifá. Sensacional. Rapaz, sensacional. Não, sem dúvida. E aí, quer dizer, chega a um ponto em que você vê determinadas coisas, mas você, às vezes, sempre com, e eu gosto de usar essa expressão, uma margem de manobra do sujeito. Aquelas coisas estão no campo da probabilidade. Elas têm uma forte tendência a acontecer. Mas, se elas vão acontecer ou não, tem outros... É código e contexto. Sim. Código e contexto. Eles têm que estar juntos. Tem que estar juntos. E assim a gente consegue decodificar melhor. Sim. Carlos, eu não poderia fugir dessa pergunta que eu vou fazer. Aliás, eu vou, se você me permitir, eu vou divulgar não só alguma publicação que você queira divulgar, etc., mas gostaria de divulgar o seu canal na descrição do meu vídeo para as pessoas acompanharem. Eu acompanho sempre, toda hora estou lá vendo, né? Eu acho muito interessante a maneira como você aborda os temas. E aí, obviamente, eu não vou pedir que você faça o que você fez, nem na sua coluna falando dos planetas da semana e tudo mais, e nem tampouco no que eu, aliás, já convido as pessoas a verem, né? Previsões para o ano de 2020. Mas eu queria que você desse uma palhinha sobre esse momento do ponto de vista astrológico, nesse momento que nós vivemos, né? Um momento difícil, coletivamente, na situação de pandemia, problemas políticos, etc. Quero que você desse uma palhinha, uma coisa rápida, que seja, mas que possa atender a um anseio de muitas pessoas que são espectadores do canal, que estão ansiosos para ouvir você. Então, falando lá no canal, tem uma playlist que foi montada com vários vídeos que são referentes às previsões de 2020. Muito bom. Mas, ingressos de planetas em signo, como Saturno em Aquário, né? Tem um vídeo chamado Grande Convergência, que vai falar sobre essa grande conjunção que é o aspecto planetário que está diretamente associado à pandemia e à grande crise econômica, né? Está falando também sobre uma coisa que vai acontecer lá na virada de 2020 para 2021, que é o ciclo de Júpiter e Saturno, que eles vão sair de signos do elemento Terra. Isso está bem explicadinho lá, é um vídeo de 6 minutos. Mas, assim, eles saem do elemento Terra e vão entrar no elemento ar. É uma reviravolta na atmosfera mental do mundo inteiro, né? Uma modificação incrível, que a gente já está tendo um pequeno ensaio disso agora. Um Saturno que ingressou em Aquário faz pouco tempo, né? Ele vai voltar para Capricórnio em julho e depois vai voltar para Aquário, onde ele já tinha ingressado, em dezembro deste ano de 2020. Então tem essas previsões, tem para o Brasil, com algumas coisas que algumas pessoas querem me esganar. Tira as crianças da sala na hora. Todas as coisas ditas lá até aqui estão todas impressionante. Todas acontecendo. E eu tenho assim, catalogado os fatos, os acontecimentos e comparado com o que está ali, está tudo acontecendo. Inclusive a descrição, primeiro pelo mundo, ali a descrição da crise proveniente do Oriente, normalmente ali da região da China, foi dito lá. E depois as crises que a gente está vivendo aí em relação ao STF, Congresso Nacional, o Executivo, né, a presidência e tal, todos esses problemas que estão acontecendo com a população. O Brasil, por exemplo, essa grande conjunção está acontecendo na casa 12 do mapa que é calculado pelo Grito do Ipiranga, né, que é um dos mapas mais aceitos, um consenso que existe entre os astrólogos, um dos mapas que mais funcionam na história do Brasil e nos acontecimentos. Então, está acontecendo o sistema hospitalar, que é o sistema
todos os locais ermos, sistemas prisionais, né? Está mexendo com isso aí. A Casa 12, então, Carlos, tem a ver com isso, né? Com isolamento, restrições. Com isolamento. Isolamento. Tem um vídeo do canal também, um curso de 2 horas e meia sobre Casa 12, para entender o conceito. Eu vi, gostei dessa. E para sofrer menos, né? Para a pessoa entender o que está acontecendo. Porque a Casa 12 tem suas virtudes, né? A gente estuda pra caramba quando está isolado. Eu nem falo. Agora, mas é muito mais que isso, né? Sim, claro. Então, como é que a coisa está se configurando daqui para frente? A gente está sob ciclos muito possantes, muito intensos, que são recorrentes, que já aconteceram muitas vezes antes, só que não com o contexto, com a conjuntura que a gente vive, né? Essa conjunção Saturno-Plutão já aconteceu várias vezes, inclusive na Idade Média, durante a epidemia e a pandemia de peste negra, e é o mesmo aspecto, né? Um contexto diferente. O contexto diferente é que a coisa avassala a Europa toda, um pedaço da Ásia, pega um pedacinho da África. Esse aqui não, ele pega qualquer coisa, porque a transmissão é muito rápida. O contexto vai falar muito. E aqui, olha, vamos ter aqui o Saturno vai voltar para Aquário, como eu falei, o Júpiter também vai entrar em Aquário no finzinho de 2020. Isso vai a perspectiva da atmosfera mental com uma busca muito maior de colaboracionismo. Aliás, o colaboracionismo, uma perspectiva de melhoria de condições para todos indistintamente, nessa coisa de segmentar demais a sociedade só piora. Há uma revolta contra o sistema, revolta assim generalizada no mundo inteiro e, claro, mas nos pontos que são mais particularmente suscetíveis, uma revolta generalizada a qualquer coisa que seja exageradamente centralizadora. Uma característica, isso sobretudo para 2021. Nós vamos, assim, ainda mais para o mundo, essa questão aí que todo mundo fala, estamos descobrindo a vacina da coronavírus. Vacina é um negócio que demora para ser desenvolvido. Ainda mais para ser publicizado mais ainda. Né? Exato. Pode ser, talvez por causa da emergência absoluta que a crise demanda, esse desenvolvimento se dê mais rápido do que a média, né? Mas assim, a expectativa dos maiores especialistas do mundo a respeito é que se deva em 1 ano e meio, mais ou menos, né? Isso falando otimisticamente, né? Eu ainda acredito que pode ser um pouquinho antes. Pode ser um pouquinho antes. Apesar de eu às vezes ser malvado colocando realista, eu ainda acredito que a ciência para muita coisa, né? Inclusive para os próprios preconceitos da ciência. Sem dúvida. A ciência com relação à astrologia mesmo. Mas então temos essa possibilidade de desenvolvimento acontecendo, mas não é uma coisa tão espetacular, né? Eles não vão fazer muito teste. Vai ter notícia boa, mas vai ter muito teste ainda. Mas que a gente tem que se preparar, e sobretudo aqui no Brasil, para períodos como julho, agosto, setembro, que são bastante tensos, né? Sob o ponto de vista político, econômico, obviamente já está acontecendo, né? Mas sob o ponto de vista político e das dissociações culturais e ideológicas da sociedade. A gente já está falando óbvio, né? Não, querido, e o que está acontecendo ainda é uma parcela do que ainda vai chegar. O negócio ainda vai recrudescer um bocado mais. Isso aí é o lado chato. Esse é o engarrafamento que o GPS aponta. Esse engarrafamento, Carlos, sem te interromper muito, eu queria chamar a atenção para um vídeo em que eu tive a oportunidade de bater papo com uma pessoa que é alguém que lida com a justiça. Ele é um procurador da República. Mas ali ele não estava na condição de procurador, obviamente. Ele estava na condição de alguém que estuda as relações jurídicas dos direitos fundamentais e do Estado de Direito com o Covid. Né? E aí ele destacou uma coisa que vai ao encontro do que você está dizendo. E ele, dentro dos seus estudos, ele percebe uma fragilidade do Pacto Federativo nesse momento e um choque absoluto entre os poderes da República, acontecendo hoje e com a perspectiva de piorar.
Sim, E sim, ele sim. não só não acredita em astrologia, como ele não gosta nem que toque no assunto, beleza? Então ele nem ao menos viu suas Quer dizer, previsões, tá certo? então, influenciado, assim, Não, não. por esse discurso ele não está. Quer Não, não, dizer, por são esse não. discursos, Exato. né? E As aí, percepções convergem mesmo com ferramentas diferentes. Isso sim, aqui é é onde eu queria chegar, que é um sistema complexo que inclusive, análises que nada tenha de místico, por assim dizer, isso, né, isso, esotérico, estão indicando elementos que aparecem aí em previsões. Né? isso. Né? Isso. E ainda temos o mês de dezembro e janeiro, né? Dezembro desse ano, janeiro de 2021, e também vai trazendo mais uma vez esse ponto crítico. Esses intervalos, esses são os intervalos de respiro, né? Onde a gente pode movimentar a economia um pouquinho melhor com as alternativas disponíveis, e a gente pode ainda ter alguma esperança de reeducar um monte de mentalidades, não reeducar não no sentido de, como se propaga por aí, de doutrinar, não tem esse negócio de doutrinar, né? Mas é de reeducar, olha aqui, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, Sim, sim. né? E se ficar nessa coisa aqui que não funciona, tem que colaborar vai funcionar, né? Aí, então temos esses pontos de respiro, né? Como se fossem boias no meio de uma tempestade. A tempestade é uma coisa assim, a gente tem que estar ciente que isso já é uma coisa que já vem sendo prevista desde os anos 1980, desde a década de 80. Teve um astrólogo chamado André Barbeau, francês, que era especialista em astrologia mundial. Ele começou a desenvolver vários sistemas de análise em grandes ciclos. Isso já existia há muitos séculos, desde Ptolomeu, você já tem isso. Desenvolver vários sistemas, inclusive com chamados índices cíclicos. E nós estamos num dos piores, né? No meio Dá para ver. a saída leva tempo, né? Porque agora a gente está no meio das consequências. A causa já foi. Se estima, também é um consenso entre grande parte dos astrólogos de várias partes do mundo sobre o modelo de leitura mundial, que a crise toda ela vai começar a se diluir só em 2022 totalmente, né? Vai ter uma diluição em 2021, mas em 2022 é que a coisa começa a andar de novo. Sim. Quem ouve assim pensa que meu Deus, uma coisa catastrófica, como é que eu vou viver? Eu não estou conseguindo viver agora, né? Tá difícil pagar as contas agora. Não, mas no meio da tempestade tem pontos de saída, tem oásis, né? Então a gente tem que criar todas as alternativas possíveis e de forma de solidariedade. Solidariedade à saída. Vou dar um exemplo que está acontecendo agora, ok, Carlos? Eu sou normalmente um sujeito introvertido, bastante introvertido, tá? E aí com essa situação, né? Exatamente, aí com essa situação de isolamento social, começou a acontecer um trabalho remoto na universidade, né, por questões administrativas, etc. E fui me familiarizando um pouco mais com reuniões virtuais. Às vezes fazíamos algumas do nosso grupo, certo? Lá da RJ1, certo? Ou seja, às vezes a gente fazia, mas é diferente, né? E aí, com essa situação, que eu não podia sair de jeito nenhum, tem que ficar monitorado, etc. Cara, eu tô quase virando youtuber. Entenda. E aí, vamos ver por esse aspecto, né? O sujeito começa a desenvolver uma série de soluções e potencialidades que, se não fosse o momento, ele não desenvolveria. Né? Se não fossem as pressões, não faria. Não faria. Não faria mesmo. Né? Exato. E aí, imagino que com muita gente pode acontecer isso em diversos âmbitos, concorda? Exato, concordo. Com todo mundo, né? Você sabe que é um negócio curioso. Quando a gente faz as previsões desse porte, tem gente que eu não sei de onde é que tiram isso, mas às vezes a gente faz previsões de caráter coletivo e mundial e não querem que a gente aborde o assunto político. Não tem como não fazer. Não tem como fugir a isso. A astrologia mexe com política desde que ela existiu. Era feita para poder aconselhar o rei, para começar. Claro. Né? Aconselhando os líderes tribais, e depois os reis, depois os líderes mesopotâmicos, egípcios, de toda a antiguidade, medievalismos e tudo mais. Tem todo um processo de proximidade com o poder ou com os sistemas organizacionais, sempre. E tem vários estudos sobre política. Ronald Reagan mesmo tinha uma astróloga que dava umas dicas para ele. Né? Legal.
Mas funcionaram as dicas, pelo menos? Que eu lembro pelo do jeito, Reagan. sim. Pois é, porque o Reagan Pelo jeito, sim. parecia um sujeito Foi bastante eleito 2 vezes. mas ele deu o jeito dele lá de ser reeleito, de fazer uma série de coisas. Pois é, ele tinha seus aconselhamentos ali. Então não tem como não falar de política. Então, às vezes, as pessoas vêm com armas, né? Vêm armadas ideologicamente para atacar. Em 2018, quando estava ainda acontecendo a campanha eleitoral, aí toda hora alguém me perguntava quem é que vai vencer a eleição. Um sujeito que tem características carismáticas, possivelmente religiosas, que pode gerar algum fanatismo na população e que tenha um apoio popular meio ligado à área jurídica. Certo. Estavam os candidatos, falei, esse cara aqui é o que parece que mais tem. Quem era? Era o Bolsonaro, né? Sem dúvida. De bolsominion. Eu não sou. Eu não sou, simplesmente minha concepção minha percepção de como governar é completamente diferente do que está acontecendo agora. E eu acho importante... Como a coisa está apertando para o lado dele, quando eu estou fazendo previsão, o pessoal acha que eu sou um esquerdopata. Os dois lados acreditam que eu estou sendo parcial para um dos lados. Na verdade, quando a gente vai fazer análise astrológica, a gente pode até embutir no meio da leitura, falar assim, olha, isso aqui não funciona, tal, uma vinda dos outros estudos que a gente tem. Eu sou historiador. Claro. Então, eu sou historiador, vivi a minha vida inteira mexendo com a área de humanas. Então, quando a gente fala isso, a gente está, às vezes, comenta, né, mas isenta. A leitura exatamente. Não quer saber. Como o velho Bourdieu dizia, né? Não confundir as coisas da lógica com a lógica das coisas, né? É que as pessoas querem mesmo ouvir o que elas querem ouvir. Então, o GPS não faz isso. Não faz. E aí é importante até colocar um comportamento que eu percebo, é muito comum no Brasil, de nós termos sempre uma polarização, né? Nós temos sempre aquela questão de eu tenho essa cor política, então necessariamente eu sou seu inimigo e etc. E às vezes você nem está falando de política diretamente. Seu objetivo é fazer um panorama global, você aponta um elemento político e alguém já toma aquilo como uma ofensa, e às vezes até ofensa pessoal. Eu quero lembrar o velho Anísio Teixeira, que não mexia com astrologia, né? Mas o velho doutor Anísio Teixeira, num dado momento da sua vida, quando ele começa a criar uma campanha de escolas experimentais no Brasil, né, coisa que para a época era muito avançada, estamos falando aí dos anos 50, a esquerda o atacava por ele ser americanista. E a direita o atacava dizendo que ele era um comunista no estilo stalinista. É nesse nível. Assim, não falou a linguagem que o cara quer ouvir, então você está contra ele. Exato. Lamento, né? Se você quer fazer um conhecimento genuíno, você tem que se ater aos fatos. Eu digo para as pessoas, às vezes as pessoas vêm e fazem esse tipo de coisa comigo, quando eu aponto algum elemento, seja usando o tarô, seja, às vezes, sem uma arte divinatória, né, apontando elementos aí do planejamento, etc., que é a minha área de conhecimento. E aí, de tanto alguns me acusarem de ser esquerdopata e outros me acusarem de direita, eu digo o seguinte, eu sou stalinista libertário. Certo? Eu sou um stalinista ANCAP, né? Sou um stalinista anarcocapitalista. E aí as pessoas ficam sem entender nada, né? E que bom, que enquanto elas estão pensando no que é isso, param de mexer o saco. Né? Eu tenho uma profunda e invariável desconfiança das propostas políticas. Sim. Normalmente as propostas são feitas, mas não dizem como. Sim, verdade. A coisa não tem pé nem cabeça. E quando parece que tem pé nem cabeça, o cara não cumpre. Aí fica complicado, né? Bem grande de políticos, de qualquer lado que for. É muito difícil confiar. Às vezes a gente procura porque a gente não quer deixar as coisas degringolarem. A gente tem uma responsabilidade ali, mas... Sim. Eu acho, Carlos, que para pessoas, se você concordar, como eu, como você, é bom se afastar de cargos eletivos, né? É bom não vir aí com altas pretensões políticas, pode ser algo perigoso.
Ah, é. Muito bem. Carlos, olha, tem uma última consideração e uma pergunta última para a gente. Eu gostaria, por mim, de ficar aqui mais algumas horas, mas nós temos não só limitações de tempo, mas também do público do canal. Você sempre vai ser bem-vindo, eu vou lhe convidar outras vezes, certo? Se você quiser aparecer, melhor ainda. Mas eu quero te perguntar basicamente sobre um ponto, um elemento dentro do mapa, tá? E depois vou ouvir suas considerações finais. Considerando o mapa natal, há pessoas que dizem assim, se eu observar bem qual é o signo do ascendente, eu sei como é a aparência física do sujeito. O que você pode comentar a esse respeito? Isso é bom perguntar, porque isso é uma coisa até que vem da própria tradição astrológica, né? Que o ascendente rege o corpo, o rosto, fala realmente muito de aparência física. No entanto, por experiência própria, né? Décadas de empirismo, né? Vendo a coisa acontecer, eu posso afirmar que ele é parte de um sistema que leva a esse reconhecimento da aparência. Vai abranger muito mais coisas, mas em termos de aparência, o ascendente faz parte, mas não é a única coisa. Um peso considerável. Agora, o Sol e a Lua também. O Sol e a Lua também vão fazer a diferença. Às vezes, uma quantidade, né, que a gente chama de stellium, muitos planetas no mesmo signo, no mesmo ponto do mapa, eles também podem interferir nessa construção física, né? E eles representam uma interferência genética, não é? São eles que estão mexendo com você, né? Não existe essa coisa do planeta influenciar, como se fosse marionete. Sim. Essa perspectiva que muita gente atribui aos astrólogos modernos, ninguém usa isso aí há mais de 200 anos. Né? Então, poucas pessoas ainda pensam dessa maneira. E o que acontece é o seguinte: o Sol, a Lua e o ascendente, eles contribuem na formação da aparência física, tanto para compleição, né, tamanho, sim, formato do rosto, formato dos olhos, quanto gestos, né, gestual. Então eles têm essa coisa misturada. Às vezes, assim, antigamente as pessoas falavam, não, é o ascendente que define. Eu cansei de fazer mapa, especialmente quem tem a Lua em Leão, né, fica muito parecido com a Lua em Leão. E a Lua não é tradicionalmente associada à aparência. Mas, assim, a Lua em Leão ela pode ter manifestações como aquele queixo com características schwarzenéticas. Sim. E Lua em Escorpião? Aquele queixo fortão, assim, grande, né, uma maxilar, uma mandíbula grande, forte, né? Bem. Então, quando a Lua também está forte, com aquele formato dessa região aqui dos olhos, que se a pessoa fizer uma determinada posição, você jura que ela está com cara de gato, né? Com cara de... E Lua em Escorpião, o que tu acha disso? A Lua em Escorpião vai variar, porque ela tá misturada com alguma coisa, né? Vou te dar uma dica, hein? Lua em Escorpião, Sol em Leão, ascendente em Aquário. Então... uma ênfase qualquer em Escorpião pode mexer com o rosto, às vezes, na formação dos dentes. Às vezes, os dentes, em vez de estarem nessa posição, eles vão um pouquinho para dentro, né? Ligeiramente. Às vezes, tem o dente encavalado. Mas isso aí vai... Os dentes estão direitinhos, vai. Pois é, rapaz. Mas, assim, às vezes tem essa posição. Isso depende do resto da configuração. Mas é uma possibilidade que não acontece em poucos casos. É 30% a mais, né? Sim. Isso é muita coisa. É um índice de acerto muito grande, né? Já faz uma diferença. Já não pode ser aleatório, entendeu? Sim. Perfeito. Então, quando você vê isso acontecendo, tem que ter alguma coisa ali, né? Então, Sol, a Lua e Ascendente vão definir. Pessoas com Sol em Áries, por exemplo, tem a sobrancelha assim, com aquela cara de... Pode ser isso, ou então com aquele jeito assim, né? Esse senho bem parece que vai atacar alguém. Assim. É uma coisa que rege justamente essa região aqui do corpo, né? Perfeito. Muito bacana. Legal. Taurinos têm pescoço às vezes alongados. Sim. Né? Sol em touro, Lua em touro, ascendente em touro, você vai ver um pescoço gracioso, alongado, né? Às vezes a pessoa descreve como um pescoção, tipo do Incrível Hulk, não é necessariamente. É um pescoço alongado que chama a atenção por causa das definições que tem no pescoço, né? Sim.
Depende um pouquinho do contexto. Tem pessoas que você olha assim, você fala, ó, tem que ter alguma coisa desse signo aqui mais forte, daquele planeta ali mais forte. Aí a pessoa vai rever, quando você vê o mapa, tá lá o signo lá no ascendente, tá lá. Sim, claro. É um sistema complexo, né? Aí você tem que avaliar diferentes Isso. variáveis. Carlos, olha, muito obrigado de verdade, por participar aqui. Te agradeço. Eu vou colocar o link do seu canal para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor o seu trabalho. Se você puder me enviar o link de alguma publicação sua que você queira divulgar, eu vou ficar muito feliz de poder colocar na descrição do vídeo. Tranquilo. Certo? Excelente. Vamos fazer. Conversa. E quando você quiser me convidar para alguma coisa também, tá aí. Já está aceito, não precisa nem me perguntar, mas já está aceito. Certo? Muito obrigado por compartilhar conosco e até a próxima. Hoje vou abrir para as suas considerações finais e despedidas em relação ao público. É isso aí, gente. Eu agradeço, né, mais uma vez o convite seu, Pablo, que é sempre muito considerado, e que eu espero que essas dicas que a gente deu aqui possam ajudar a esclarecer quem não está habituado a essa linguagem, quem tem alguma dúvida. É claro que sempre vai sobrar muitas dúvidas, né? Sempre. E isso é um bom sinal, que significa que a cabeça das pessoas não ficou estagnada, mas que lugar as certezas absolutas que impeçam o desenvolvimento do saber, o desenvolvimento que permite o questionamento com a verificação. A verificação é que é importante. Não é, eu acho que isso aqui é bobagem, porque o fulano falou, então, pronto, é bobagem. Né? Então, a verificação é fundamental. Né? Perfeito. Isso. Beleza. Isso aí. Beleza. Até a próxima. Meu irmão, até a próxima. Vamos aí. Até. Vamos aí. Tchau, Até mais.